Eu queria conversar hoje com você um pouquinho sobre oração. Como eu tenho costume, sempre vou à oração e pergunto, Pai, o que o Senhor tem para dizer para nós hoje? Aí Ele me diz, fala sobre a oração, capítulo 4 de Atos. Então, por gentileza, abra lá em Atos, capítulo de número 4. Me chamou a atenção que esta é a primeira oração que a igreja faz. Quando ela se torna igreja, eles estavam no capítulo 1 reunidos como discípulos de Jesus, estavam unânimes, mas nós não temos uma descrição, uma oração escrita sobre a igreja ali antes. Só é dito que eles oravam unânimes, estavam juntos num só. E aí eles têm a experiência de Atos 2, são cheios do Espírito Santo, né? Línguas de fogo vêm sobre eles, cada um, e sobre a sua vida essa língua de fogo está. Às vezes em quando é bom você olhar para ela, ver lá no espelho, olhar para a sua cabeça, tem uma chama azul na sua cabeça. Azul porque representa a santidade de Deus. Essa chama que também o azul representa o fogo mais quente, né? Que tem, é a chama azul. E aí eles começam a proclamar a palavra de Deus, e eles têm uma experiência extraordinária que a palavra do Senhor Jesus se cumpre na vida de Pedro. Ele se levanta como pregador, antes medroso, agora cheio do Espírito, e ele prega, e 3.000 pessoas aceitam ao Senhor Jesus, em torno de 3.000 pessoas. Se formos pensar que eles contavam mais só os homens, então deve ter sido mais gente. Se foram 3.000 famílias, muito mais gente ainda, né? Mas é dito 3.000, né? Naquele dia aceitaram, foram batizados havendo um acréscimo de 3.000 pessoas. Então, 3.000 pessoas. As mulheres já estavam incluídas, né? Glória a Deus. Jesus resgatou as mulheres, né? E aí, o que acontece? A igreja começa a entrar na sua convivência, e são 4 marcas da vida da igreja, a oração é uma delas. O se reunir para aprender os caminhos de Deus, a compartilhar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Eles experimentam o compartilhar do pão, eles têm todos os dias, e a comunhão, o estar juntos, o interagir um com o outro. Essas são as 4 marcas que são descritas ali em Atos capítulo 2, que resultou todo esse mover do Espírito Santo a essas 4 marcas: a oração, a edificação pela palavra de Deus, pela doutrina, pelo ensinamento, a comunhão e o partir do pão, que diariamente eles compartilhavam. E aí às 3 horas da tarde eles tinham uma reunião de oração, e Pedro e João eles foram para essa reunião da tarde, às 3 horas da tarde. São horários chaves no mundo do Espírito: às 6, às 9, às 12, às 15, às 18, às 21, às 24, às 3. São horários chaves de oração, e eles marcaram ali às 3 da tarde e foram para a oração. Era o horário de um sacrifício que era feito também no Antigo Testamento. E na ida para lá, acontece aquela situação do paralítico pedir dinheiro, e Pedro diz, o que eu tenho eu te dou, seja curado. Glória a Deus. E houve mais um alvoroço de pessoas vindo: o que é isso? Esse rapaz que foi curado, esse paralítico, ele experimentou o agir de Deus na vida dele, o poder de Deus tomou ele percebeu esse poder agindo na vida dele. E ele salta e faz a festa, e há uma correria: o que é isso, o que é isso? E Pedro volta a pregar, e mais em torno de 2.000 pessoas se convertem. Chega agora já um movimento a mais de 5.000 pessoas. E aí eles enfrentam o primeiro baque contrário. O império das trevas se levanta e diz: chega, usando a religião da época, e chamando os líderes, e começam a dizer assim, e chegam à conclusão dizendo para eles, dão uma ordem, né? Vocês estão absolutamente proibidos em falar e ensinar no nome de Jesus. Aí Pedro e João eles ficaram assim: ué,
Avalie se isso é justo, né? Nós devemos obedecer a Deus ou a pessoas? E eles se submeteram a essa circunstância, mas não obedeceram essa palavra. Existe uma diferença entre submissão e obediência. Eles não obedeceram, mas permaneceram submissos. E seguiram a sua caminhada, e aí começa o nosso texto, Atos 4, 23. Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos que lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram seus reis da terra. E as autoridades já juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, queridos? Você recebe a palavra de hoje no seu coração? Então hoje o Espírito Santo quer te ativar de uma forma diferente na oração. Diga assim comigo: a oração é gostosa. Diga assim: eu tenho prazer na oração. Há uma mentira que muito tempo foi colocado, que a oração é peso, que a oração é uma obrigação, que a oração não tem graça, que a oração não é divertida. Você pode dizer assim comigo: a oração é uma diversão na presença do meu Pai. Ihu. Eles receberam uma ameaça: não fale mais de Jesus. E no andar da carruagem, das políticas que estão ao nosso redor, das leis que querem trazer, nós estamos nesse caminho. As leis, elas estão querendo, inclusive, banir a palavra de Deus, como é feita na China, banir a cruz, como já em algumas repartições públicas, alguns se levantam contra a cruz que está lá. E nós estamos ameaçados, sim. E aí a ameaça faz duas coisas. Ela é algo que, como uma fonte de energia, vou tomar isso assim para você. É uma fonte de energia que vem contra você e te joga para trás e te joga para a escuridão. Fique quieto, você não pode falar. Se você falar, vai sofrer. E esse impacto, se a gente absorve ele assim, a gente cai por terra. A gente fica abatido na terra. A gente começa a andar assim. A gente diz assim: a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. O que você faz quando você tem uma notícia ruim? Eles receberam uma notícia ruim. O que eles fizeram com a notícia ruim?
O que você faz quando você percebe alguma coisa ruim acontecendo na sua casa? Uma notícia do médico, uma notícia financeira, uma notícia que vem alguma coisa ruim, que você consegue perceber às vezes um mês, daqui a 2, 3 meses você já vê lá na frente, já sofre por antecedência. O que se faz com essa notícia? O que eles fizeram? Eles foram falar com os irmãos. Você vai para o grupo familiar, você vai para o seu apacentador, diz, essa ameaça, essa coisa negativa está querendo vir sobre mim. E eles fizeram isso. E eles contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes, os anciãos. Aqueles mesmos que mandaram matar Jesus, eram os mesmos que estavam falando aqui com eles. A mesma história correu na cabeça deles, vendo Jesus sangrando na cruz, e eles olhando de longe isso. A mesma experiência emocional eles tiveram nesse momento que receberam aquela notícia que os anciãos tinham proibido a eles. E se eles desobedecessem, eles poderiam ter a mesma experiência na vida que Jesus teve. No plano humano. Quando é uma notícia financeira, uma notícia de saúde, o que você faz? Você deixa aquela emoção te tomar conta, você se fecha, você se isola. E quando se isola, se fica quieto, não fala. Fica engolindo até adoecer na sua alma. E depois começa a adoecer no seu corpo, porque as coisas começam a explodir no corpo quando a alma está doente. E você sabe como hoje os estudiosos dizem, né? As doenças chamadas psicossomáticas dizem 80%, 90%, outros dizem balela, é 100%. Ligados à alma. Sei lá, sei que influi muito. Quando uma pessoa ela se deixa envolver por uma notícia negativa, por uma ameaça, por algo ruim que ela ouviu falar, e quando ela começa a falar a mesma coisa, a mesma linguagem, ela fica reproduzindo o mal na terra, reproduzindo a morte. O que vai ser isso? Não vai dar certo, nós vamos morrer, nós vamos sofrer, nós vamos... Desculpa. Eles foram falar com os irmãos. O interessante é que eles pegaram essa... Deixa eu chamar para você hoje assim, para que você possa visualizar isso. É como um vento forte, como um vento contrário, como uma energia que veio contra a igreja. Acabar com ela. E o que se faz com essa energia? Tudo no mundo é energia, né? Descobri esses dias aí, estudando um pouquinho. Como é que o vento, ele é transformado em energia? Vem aquele vento, aí você tem uma hélice, ela vai... Quando você tem uma notícia ruim, faça isso. Começa a girar, deixa gerar dentro de você a raiva, deixa gerar dentro de você uma força de superação. Deixa gerar dentro de você uma garra de vencer a situação. E não uma ameaça que te vai jogar no chão. Até rimou, né? E aí o que eles fizeram? Aí é interessante. Ouvindo, né? Eles ouviram essas notícias. Isto, unânimes levantaram a voz. Veja como os jovens dizem, que bagulho louco que aconteceu aqui. Para mim, bagulho era a minha juventude era outra coisa. Deixa eu dar um novo significado, porque os jovens dão. Bagulho louco é algo interessante, é algo uau, é algo que... Veja que coisa extraordinária nessa palavra unânimes. Veja que palavra forte que tem aqui. Unanimidade. Eles pegaram essa ameaça e geraram com isso unanimidade no coração. A unidade. Quando você como casal recebe uma notícia ruim, e você pega aquela notícia aí,
Como família, agora pega essa notícia. Faz que nem Josué, vamos comer que nem pão quente esse probleminha aqui, vamos resolver. As trevas ficam apontando lá, se divida, saia daí, faça isso, faça aquilo, te mate. E você pega essa coisa ruim e começa a girar. Toma tempo. E você gera uma unidade. Eles ficaram unânimes. Você sabe ali do Salmo 133, da força da unidade, né? Ali Deus ordena a bênção, Deus dá ordem. Opa, eu vi um povo unido, bênção. E veja, quando Deus percebeu que havia uma unanimidade para o mal, Deus chega a dizer, não haverá impossíveis para tudo que eles intentam fazer, em Gênesis 11. A força da unidade, você encontra quando você percebe a palavra de Jesus, diz onde dois concordarem sobre alguma coisa. A palavra concordar é entrar em harmonia. Quando entram em harmonia, e ali vem a música, daí me falta um pouquinho de conhecimento da música, a força que uma harmonia tem, né? Esses dias aí, se você não assistiu ainda, assista no Brasil Paralelo, o que se encontra no YouTube, lá que eles falam sobre música. E aí quando na história da música que eu aprendi ali, a força que eles trazem quando eles começaram a trazer os instrumentos, as harmonias, e entraram forte com aquelas músicas, como isso marcou. Então fala desse processo de harmonia, de harmonização que houve. E aí eu fui pesquisar lá, pegando aqui a minha Bíblia, pesquisar essa palavra unânimes. Versículo 24, unânimes. A palavra é homotumaton, estranho, né? Com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular. Aí ele explica assim, ela é usada 10 de suas 12 ocorrências no livro de Atos, 10 vezes no livro de Atos, das 12 que aparecem no Novo Testamento. E ajuda-nos a entender a singularidade da comunidade cristã. Essa palavra é um composto de duas palavras que significam impedir e em uníssono. A imagem é quase musical, um conjunto de notas é tocado, e mesmo que diferentes as notas harmonizam em grau e tom, com instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro, o Espírito Santo. Harmoniza as vidas dos membros da igreja. A palavra unânimes, eles receberam isso e gerou neles uma força, uma intrepidez de oração, uma coragem para a oração. Deixa eu usar esse termo hoje, que eles entraram numa frequência, numa vibração, onde eles estavam tão unidos no coração, que eles geraram um ambiente muito intenso da manifestação do Espírito Santo. Nós pensamos muitas vezes, e nós temos uma herança disso, que a manifestação do Espírito Santo, ela vem de fora. Mas os rios de água viva, eles vêm de onde? Vêm de dentro de você. Por isso, quando a Bíblia fala de todo o coração, toda a força, todo entendimento, com todo o seu ser, ela está falando dessa palavra unânimes. Quando você entra na oração, você não faz uma oração assim. Oh Deus, está difícil. Você entra com o teu coração. Veja o que essa pandemia fez conosco na oração. Parece que a gente começou a reaprender a orar, né? Chega perto, pega a espada e tchau, 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 tchau. Torre de oração, e vai para lá, vamos fazer reunião de oração, vamos na frente do hospital cantar. Eles dobram o joelho para a oração. Por que está unânime no processo? Porque tem uma ameaça. E pega essa ameaça e transfere ela como uma força. A palavra energia aparece muito na Bíblia, só que ela não é traduzida como energia, ela é traduzida como uma atuação, ou tem uma outra palavra lá, são várias palavras que traduzem a manifestação, a palavra energeo, né?
Mas eles pegaram essa notícia ruim e transferiram para a força na oração. O que você faz quando você tem uma notícia ruim? O pastor Carlos, né? Graças a Deus, a pastora Cleusa está aqui. Aí, né? O pastor Carlos ia pregar lá, ele pregou lá na borda do campo. Aí ele disse, estou indo lá pregar no domingo à noite. Daí eu disse assim, Carlos, você está no tempero certo, você está com raiva no coração, você está indignado com as coisas das trevas, estão mexendo com a tua família, você não vai deixar por menos, vai com força, não é isso? Essa palavra unânimes, essa não é uma raiva, é uma indignação, é uma força que nos une uns aos outros e diz, vamos orar, é uma oração diferente. Agora eu lhe pergunto, nós precisamos esperar uma ameaça? Nós precisamos experimentar uma doença? Para que a gente comece a orar unânimes, com força, com garra. Normalmente o ser humano é assim. Eu prefiro já sair na frente. Eu prefiro pegar a palavra de Deus e me deixar impulsionar por ela. E orar debaixo dessa palavra com força. E não viver de milagres. Nós não vivemos de milagres. Nós nos movemos na bênção de Deus. No avanço, no romper. Às vezes ficar perguntando, por que eu não experimento mais milagres na minha vida? Porque eu estou na frente deles. Eu não estou esperando uma coisa ruim acontecer para experimentar o milagre. Vamos na frente. Vamos romper na frente. Vamos avançar antes. Não sei se você gosta da medicina que remedia, que te dá remédio. Eu prefiro a medicina que é preventiva. Eu prefiro a fé que é preventiva. E não a fé que tenta resgatar as coisas que tem que correr atrás agora para lá. Nós estamos vendo que uma ameaça vem sobre nós. A nossa oração pelo nosso país, que tem promessas tremendas sobre ela, um celeiro de missionários, uma terra do avivamento. Eu recebi um dia uma visão que um profeta compartilhou. O Brasil era como um jardim, todo o Brasil era um jardim, e esse jardim tinha que ser fechado, porque as nações queriam vir roubar o que tinha no Brasil, de tanta riqueza, de tanta formosura que tem nessa nação. Enquanto as nações estavam como um deserto, o Brasil um jardim florido, que tinha que se proteger, porque queriam todos roubar. Mas aí o Brasil proclamando a palavra de Deus e abençoando pessoas. Assim eu olho para os tempos que nós vemos, para esse mover extraordinário, para a palavra de avivamento sobre nós. Amém, queridos? A igreja usou essa coisa que vinha sobre eles e canalizou como algo positivo. Pegou aquilo que podia destruir a igreja, fazer ela calar, ela fez assim, foi para a oração. Aí veja como eles oraram. Para a gente aprender a orar, a gente tem que orar que nem a Bíblia. A gente tem um costume de pegar um do jeito do outro, daí a gente fica estranho na oração. Tinha uma igreja que ela orava sempre assim, que nem o pastor dela. No começo e no final de cada frase fazia, né Deus, né Deus, né Deus. É interessante, a gente vai pegando o jeito um do outro e vai orando. Esses dias eu vi um irmão, uns anos atrás, orando, Pai, para lá, Pai, Pai, para lá, Pai. Ele começava e terminava a frase com Pai, 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 Pai. Isso é estranho, esse jeito de orar. Você não conversa assim com uma pessoa, né? Não fica sentando, Henrique, sabe, Henrique, hoje à tarde nós vamos ir fazer isso, né, Henrique? E sabe, Henrique, Deus quer te usar muito, Henrique. Sabe, Henrique? Não sei, a conversa fica, quando a gente repete muito, a gente tem esse costume, a gente vai pegando algumas manias na oração. Vamos ler a oração, vamos praticar ela juntos. Puxa, o tempo muge. O que eles fizeram primeiro? Eles levantaram a voz, né? Oração em voz alta, né? E disseram,
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. O que eles, primeiro ponto da oração. Quem é Deus para você? Eles viu que eles não começaram, Senhor, estão ameaçando a gente aqui, protege a gente. Não, eles não começaram assim. Eles começaram a falar da grandeza de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas. Diga assim para mim, em vez de dizer o Senhor é meu pastor, diga assim, o Senhor é nosso pastor. O Senhor é nosso o que mais? Fale bem alto para quê? Nosso rei, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso Senhor. Nosso Pai, nosso general, nosso Criador, era isso que você falou? Nosso provedor. Assim que começa a oração. Senhor, o Senhor é a minha força e fortaleza. No Senhor eu tenho o meu refúgio e o meu descanso. O Senhor é minha paz, o Senhor é a minha direção. O Senhor revela na minha vida a sua verdade. O Senhor é verdade na minha vida. Eu me envolvo com quem Deus é na oração. Aí você entra, você apruma o teu pensamento, apruma os teus sentimentos, apruma a tua vontade no lugar correto. Em quem Deus é. Beleza? Já estamos orando. Aí, a próxima coisa que a segunda etapa na oração. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi. Então, o Espírito, quando se diz assim, Paulo disse, Davi disse, talvez fique uma dica, o Espírito Santo falou, usando Paulo. Porque às vezes parece que assim que, não, Paulo que escreveu, Pedro que disse, ou Mateus. Não, o Espírito Santo, como ele diz aqui, o Espírito Santo, ele falou por intermédio da boca do pai Davi. Essa é a interpretação correta da Escritura. O Espírito Santo falou pela boca dele. E às vezes ele faz isso pela sua vida também. Ele fala pela sua boca. E às vezes é bom, às vezes não, é sempre bom escrever o que o Espírito Santo fala na tua boca, né? E eles invocaram a palavra de Deus, a lembrança de uma promessa de Deus, do que Deus disse. E Deus falou e questionou isso, né? Aqui no Salmo 2, que nós lemos esses dias, porque se enfurecem os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, levantaram seus reis da terra, as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E no texto lá, Deus se ri dessa situação das pessoas se levantarem. Por que Deus ri? De todas das ideologias que tentam vir contra e oprimir a palavra de Deus. Deus ri disso. Assim, para nós é um medo. Melhor, é um medo que nós transformamos em energia de força, de garra, de superação. Me lembro um dia que eu fiz um erro assim. Eu me senti o pior dos piores. Vocês vão dar risada, vou contar. Nós fazíamos suco de uva na época, e eu peguei lá uma centrifugadora. Ela tinha ganhado ela para o Natal, era em janeiro, não tinha usado ela ainda. Se eu vou tentar um negócio, se eu centrifugar esse bagaço de uva que fica aqui, vai sair coisa boa. Aí eu coloquei lá, fiquei meio com medinho, né? Será que vai funcionar? Daí deu um gás no negócio, e o ouro começou a sair assim. Aí eu fiquei encantado com aquele ouro, eu disse, agora que vai. Aí eu segurei assim aquela centrífuga, e pá! Ela sumiu da minha frente. Cadê? Onde que ficou? Foi isso. Uva, as coisas de uva para tudo, a janela. O vizinho estava com a janela aberta. Sabe como eu me senti? Um M. Quase que queria desistir da vida. Como é que eu pude, um perfeccionista, fazer um erro desse? E aí fiquei ali orando e conversando. Demorou uma meia hora para pegar aquela coisa ruim que estava girando aqui, querendo me tomar emoção, me querendo marcar com algo negativo. E aí eu entendi que
havia uma força maligna atrás dele, querendo usar isso. Eu disse, agora entendi. Agora que eu vou para cima. Agora que eu vou com mais força na igreja. Agora que eu vou mais decidido assim. Agora que eu vou comer as influências das trevas como pão quente. Não vou me deixar vencer por isso, não. Aquilo ficou uma lembrança de gozação. A Silvia lá me ajudou a limpar tudo. E vocês ficam rindo, né? Mas faz parte. Transformei a vergonha numa coisa boa na minha vida. E eles fizeram isso quando eles pegaram a palavra de Deus e como ele coloca aqui, os gentios, os povos, né? E aí eles afirmam, está se cumprindo essa palavra, versículo 27, verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Quer dizer, colocou os romanos, todos os gentios, Israel, tudo se levantaram contra Jesus. Quer dizer, o império das trevas se levantou usando as nações das trevas para tentar destruir. Mas veja que impressionante a leitura que eles fizeram no versículo 28. Veja a leitura e o significado que eles encontraram em tudo aquilo que os líderes tentaram fazer de mal contra o Senhor Jesus. Versículo 28 diz assim, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo. O que acontece para o nosso. Se você está no reino, tudo é tudo. Coopera para o seu bem. Vê uma coisa ruim, você coloca a seu favor, com mais garra, com mais energia, com mais determinação. E o que Deus usou toda essa maquinação, e Deus se ri porque Deus estava usando eles para cumprir o propósito pré-determinado por Ele. Jesus precisava morrer na cruz, precisava derramar o sangue dele por você e por mim, precisava vencer as trevas. E Jesus, quando ele enfrentou a cruz, ele não ficou olhando para a vergonha da cruz, de ficar lá sem roupa pendurado naquela cruz, a vergonha, a gozação, tudo que ele sofreu, ele não ficou olhando para aquilo, ele não ficou olhando para o problema, para a dor, ele não ficou olhando para as coisas, perguntando por que isso me acontece, ele ficou olhando para o que estava atrás, porque ia ser gerado por aquilo, a salvação sua e minha. O Senhor Jesus olhava além. As dificuldades que nos acontecem, quando você consegue captar essa coisa ruim e usar como uma energia para o bem e transformá-la em energia de coisas boas, ninguém, nada te segura mais, nem principado, nem potestade, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. O propósito de Deus pré-determinado, como diz lá o texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus ou não? Amém? Aí na internet, você ama a Deus? Levanta a mão. Ó, tô vendo, não, dá um likezinho aqui. Aperta o like no YouTube, ajuda a igreja quando você faz isso. O propósito de Deus, ele se cumpre na sua vida fielmente. Coopere com o Espírito Santo, porque Ele quer cooperar com você. O único que pode impedir o mover, a cooperação, somos nós mesmos. Quando nós decidimos obedecer às trevas, e não o mover do Espírito Santo na nossa vida. Né, Renan? Isso é maluco, né? Veja que bagulho louco. O Renan gosta desse tipo de linguagem. Coopere com o Espírito Santo. Não fique passivo.
Pegue aquilo que quer te ameaçar e gere fé com aquilo, como Josué fez. Vou comer que nem pão quente isso aqui. Faça como Caleb. Reia, vamos lá, vamos conquistar. Pegaram aquela ameaça, da grande dificuldade, e fizeram daquilo força e energia para entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma musiquinha, né? Vamos lá, vamos lá. Não é pular, né? Desculpe. 29, e agora, Senhor? O que eles pediram? O que eles pediram? Intrepidez, ousadia. Eles pediram coragem para enfrentar. Isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo não nos deixa intimidados. Nós não recebemos um espírito de covardia, né? Nem de medo, nem de introspecção. Nós recebemos um espírito de poder, amor, equilíbrio. O Espírito Santo que opera em nós é um espírito de coragem. Amém, queridos? Amém. Você lembra lá da aula de coragem para os apacentadores do ano passado? As práticas para fazer a coragem? O princípio da coragem e as práticas, os hábitos para consolidar a sua coragem. Eles pediram: Senhor, concede-nos os teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles disseram: não fale, quieto. Eles, de uma forma submissa à sua liderança, mas obediente a Deus: Senhor, eu quero falar. Me dá coragem para falar. Essa é uma das orações que eu tenho feito muito nos últimos dias, assim, quando nós oramos por cura, sabe? Para que a gente tenha coragem na proclamação da palavra de Deus de cura. Em Cristo Jesus nós fomos curados. Essa é a palavra. A palavra é que o Espírito Santo, Ele é aquele que nos vivifica no nosso corpo. É aquilo que eu tentei compartilhar a vez passada, que quando você pega a doença e começa a ficar com raiva daquilo, até que fica indignado: eu não aceito mais isso. Chega disso. E aí, quando você está com uma boa carga de raiva, vai orar. Aí a oração vai ficar interessante na sua caminhada. E aí ela fica assim de forma maravilhosa. E aí eles, na expectativa desse cooperar com Deus, né? Como acontece lá em Marcos capítulo 16, também é descrito aqui, que o Senhor estendia a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do santo servo Jesus. Eles experimentaram aparentemente essa primeira cura, por intermédio de Pedro, e eles insistiram nisso, e eles foram avançando nisso, com coragem, com intrepidez, se dedicaram, colocaram toda a força deles, toda a energia deles. Senhor, eu quero pregar a palavra, porque a palavra é a semente, a palavra é a vida, a palavra é a verdade, que você prega e você proclama, você proclama, você proclama, você não aceita um sentimento, um pensamento, algo contrário na sua vida, você bate com a palavra constantemente. Intrepidez também pode ser, quando você entra numa guerra de coragem, você não puxa a espada e faz pá! Ih, não ganhei, sai correndo. Você pá, vai, acabou. Para proclamar a palavra com ousadia é assim. Você pega a palavra na situação e vai colocando essa minha empresa aqui, minha família aqui, isso. Está entendendo que é um bagulho louco? Desculpa aí para quem isso é ofensivo, mas faz parte das gerações, né? Aí o que aconteceu? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Você acredita que a terra tremeu por causa da unanimidade deles?
a terra, o ambiente físico, foi impactado por causa da oração deles, da unidade deles, desse processo na oração. É assim que eu gostaria de ver as orações aqui na terça-feira. Que a gente vem aqui unânimes, não esperando alguma coisa ruim acontecer, não esperando uma notícia, alguém da sua família vai morrer. Onde é que tem uma reunião de oração? Já vai antes, já seja preventivo na oração. Se nós nos unirmos, sermos unânimes em 3, orar por 3 pessoas, e dizer foco, nós vamos experimentar um avivamento em agosto e em setembro de uma forma assim, uma explosão entre nós, uma explosão no nosso bairro, na nossa cidade. Uau, você escutou o que aconteceu na Comunhão Cristã Shalom? Não, o que aconteceu? Eles oraram unânimes, eles começaram a se reunir, e unânimes eles oraram. Veja o que aconteceu com eles. Veja que coisa. Você consegue ver essas coisas no seu espírito? Faz a terra tremer, o boqueirão tremer. Toca o terror no inferno. Porque o reino de Deus chegou. Amém? Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Amém? Então, por gentileza, feche seus olhos por um instante. Aí em casa também, feche seus olhos por um instante. Obrigado, Pai, pela sua palavra fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, pelo poder que existe no conversar com o Senhor, no trocar uma ideia com o Senhor, no ouvir ao Senhor, no poder ficar silencioso diante do Senhor, abrir o nosso coração, de orar junto com essa palavra. Senhor, obrigado, Pai, que nós temos essa intimidade com o Senhor, de trazer ao Senhor o que passa nas nossas casas. O Senhor sabe da ameaça que cada um enfrenta das trevas, em suas emoções, em seus negócios, em seus relacionamentos. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor é conosco e todas as coisas do Senhor cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento. Assim como foi com a igreja, levou ela para um crescimento extraordinário, multiplicou os discípulos. Eu quero agradecer ao Pai pela sua palavra. Senhor, hoje nós oramos com a igreja, dá-nos a ousadia, a coragem de pregar a tua palavra. Dá-nos, Senhor, essa habilidade que a igreja no seu princípio teve, de pegar todas essas coisas ruins e canalizar para o bem, para manifestar o reino de Deus sobre a terra. Eu oro, Pai, que o sobrenatural do Senhor nos alcance nesse entendimento como família, quando nós oramos. Senhor Deus, onde há necessidade de ficarmos irados, indignados com uma situação, permita que o Espírito Santo nos ajude nisso. Nós liberamos o Espírito Santo, sim, por gentileza. Se o Senhor quiser e é necessário a gente ficar indignado dentro de nós, permita, Senhor, esse coração romper dentro de nós, de ficar indignado com a situação. Não aceito mais isso na minha vida, eu vou romper nessas coisas. Oh Espírito Santo de Deus, nós não aceitamos o impedimento das trevas contra nós, nós não aceitamos todo o mal que quer que impedir. E eu te louvo, Deus, que o Senhor nos fez como uma represa de Itaipu, o Senhor nos fez como uma represa extraordinária, que tem carregado e acumulado muito entendimento, muita sabedoria, e vai alimentar milhares de milhares, milhares de milhares, milhares de milhares. E nós abençoamos essa oração por 3, ó Deus,
com o discernimento das pessoas, com o entendimento espiritual das pessoas, com um romper extraordinário na vida dessas pessoas. Sim, Pai, nós desejamos ser bênção na vida delas, abençoá-las para que rompam e experimentem no Senhor o seu sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado.